करें ओ Bem, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus amigos, meus irmãos, vocês certamente já perceberam que o nosso objetivo aqui neste canal é lançar, é compartilhar com vocês o nosso olhar, a nossa forma peculiar que lançamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Até mesmo arriscando tratar de assuntos que a maioria foge. E hoje nós pretendemos convidá-los a olhar mais detidamente sobre a passagem do óbolo da viúva. Vocês já pensaram a respeito da mensagem contida no Evangelho, conhecida pela maioria como o óbolo da viúva? O Evangelho de Marcos e de Lucas, seja nos capítulos 12º ou 21º, apresenta Jesus Cristo olhando a forma pela qual as pessoas lançavam o dinheiro no gasofilácio. Isto é, tanto o evangelista Marcos e Lucas, eles retratam a forma pela qual as pessoas lançavam o dinheiro em forma de contribuição no lugar em que no templo se recolhe as ofertas. Certamente vocês já perceberam, porque narram os evangelistas, que Jesus Cristo, quando ele se deparou com as duas pequenas moedas que aquela viúva havia depositada no gasofilácio, ele disse literalmente, abre aspas, em verdade vos digo que esta pobre viúva, ela deu muito mais do que todos os que antes puseram seus donativos no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que a viúva, ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu próprio sustento. Fecha aspas. Nós devemos refletir detidamente sobre toda e qualquer lição, toda e qualquer passagem contida no Evangelho. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você já se deparou para refletir detidamente nessas duas passagens? Penso que nós precisamos nos arriscar e tentar entender o motivo pelo qual Jesus Cristo incomodou tanto naquela época. Eu quero compartilhar com vocês o meu olhar, a minha interpretação, ou melhor dizendo, uma de minhas interpretações sobre esta passagem, com as quais eu nunca deparei com qualquer comentário análogo ao meu. Não digo que não exista, eu apenas nunca me deparei com alguém que compartilhasse a interpretação que eu vou passar para vocês. Analisando detidamente, refletindo, pedindo ajuda à espiritualidade maior, a primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês, e ela é por demais óbvia, aquela diminuta contribuição representava algo que era necessário àquela viúva. Então, muito embora seja pequena, diminuta, aquilo era necessário. E eu pergunto, quantas pessoas até hoje, elas não ajudam nas igrejas, nos templos, retirando de si mesmas aquilo que lhes é necessário? Quanto de valor é arrecadado pelas igrejas daquilo que é necessário aos fiéis? Penso que é uma responsabilidade muito grande quando nós recebemos uma contribuição de uma pessoa, porque ela pode estar disponibilizando aquilo que é essencial. Nós sabemos que as igrejas têm a sua função social. Sabemos sim que muitas igrejas ajudam as pessoas. Mas será que as igrejas elas revertem dignamente o valor que elas recebem a título de ofertas e dízimo? Porque se trata de algo que é necessário aos fiéis. Segunda reflexão.
O povo, nós temos ciência de que não existe cobrança de tributo sobre o que a igreja arrecada, seja como dízimo, oferta ou contribuição. Segundo a nossa Constituição Federal, o poder público ele não desfruta do poder de cobrar tributo sobre a renda, o patrimônio dos templos de qualquer culto. Ou seja, os dízimos, as ofertas, são como fontes de renda das igrejas e, portanto, não podem ser tributadas. Esta imunidade ela veio com a Constituição Federal de 1988 e de lá para cá vem aumentando assustadoramente o número de igrejas pelo Brasil. Parece-nos que se cria hoje uma igreja como se abre um ponto de comércio, um bar, numa via pública. Terceira reflexão. Nós temos conhecimento, o povo tem conhecimento acerca do valor que as igrejas arrecadam por ano em nosso país? Talvez até mesmo obtendo de pessoas carentes que até mesmo depositam o necessário. Nós temos noção do valor anual que estas igrejas percebem aqui no Brasil? Veja bem, meus amigos, meus irmãos, eu me dei esse trabalho de pesquisar e, através de uma análise até mesmo rápida, eu pude perceber que, segundo dados da Receita Federal, repassados à mídia, e aquilo que eu estou compartilhando com vocês, você poderá ter acesso numa pesquisa rápida, a arrecadação das igrejas ela quase que dobrou nos últimos 8 anos. Ela passou de mais ou menos 12, 13 bilhões para quase 25 bilhões. E este número, este valor, ele pode ser bem maior, porque não há como se saber exatamente o que o fiel depositou no gasofilácio. Não se tem como saber exatamente o valor das ofertas. Isso mesmo. Em 8 anos, a arrecadação de igrejas no Brasil praticamente dobrou. Passou de 13 para 24 bilhões. Talvez abrir uma igreja hoje seja fonte de enriquecimento em nome de Deus. Talvez por isso nós entendamos o motivo pelo qual se cria facilmente hoje uma igreja, muito mais facilmente do que se abre um comércio acerca de consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, talvez abrir uma igreja hoje seja fonte de enriquecimento de pessoas maliciosas que usam o nome de Deus, usam a fé dos fiéis, usam até mesmo do trabalho, do labor daqueles que necessitam até mesmo do necessário. Pessoas que são carentes e que, não desfrutando sequer do necessário, ainda assim deposita lá no gasofilácio a sua contribuição. Para vocês terem uma ideia, a bancada que defende os interesses da igreja em nosso país, por exemplo, que reivindica a manutenção da imunidade tributária, ela hoje conta com um número aproximado de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. Qual o motivo? Será por quê? Portanto, meus irmãos, você já pensou a respeito o motivo pelo qual a postura de Jesus Cristo incomodou tanto o sacerdócio da época? Imagina o que incomodou o Messias quando ele, através dessa mensagem, ele não estimulou aquela pessoa que depositasse um valor considerável no gasofilácio. Até mesmo uma quantia ínfima talvez representasse muito mais do que aqueles que atiram dinheiro em abundância. Será que isso não incomodou os fariseus, o sacerdócio da época? No Evangelho segundo o Espiritismo, consta que muitos alegam que não fazem o bem porque lhes falta o necessário. E que, caso tivessem recursos suficientes, se possuíssem riquezas, eles lhes dariam uma boa aplicação. Muito embora louvável, como consta no Evangelho, a
No tocante aos religiosos, aos membros das igrejas, a atuação deles é sincera, digna e honesta? É completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria, como consta literalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, muito estimaria por começar a fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mundanos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhes falta, pronto a dar aos pobres o resto? Estas são perguntas que nós compartilhamos com vocês. E como é grandioso Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, que mostra a importância da fé, da dedicação, do devotamento, não valorizando, não destacando a quantidade, mas a qualidade. Felizmente, de nossa parte, felizmente, em nossas casas espíritas, não cultivamos o hábito de pedir dízimo, dinheiro àqueles que ali comparecem. Geralmente, pelo menos é assim que acontece, geralmente aqueles que trabalham numa casa de oração, numa casa espírita, geralmente eles procuram arcar com as despesas da instituição com seus próprios recursos, sem pedir qualquer ajuda financeira àqueles que, na maioria das vezes, mais precisam dela. Pensemos nisso, analisemos e percebamos que Jesus Cristo ele se mostra muito atual e até hoje ele incomoda. Jesus Cristo nos convida à verdadeira devoção, a um liame íntimo com Deus, independentemente da matéria, do dinheiro, da contribuição e do dízimo. Que possamos fazer a nossa parte. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que nós compartilhamos aqui e, como sempre fazemos, muita paz, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Fique com Deus. Até breve.